Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor Leonardo. Faremos hoje algumas questões de legislação educacional e conhecimentos pedagógicos da banca IADES. Então, se você está se preparando para concursos públicos na área da educação, esse vídeo pode te ajudar a aprimorar os seus conhecimentos. Vamos começar? A primeira questão é da prova da SEDUC Goiás, de 2022, e vai falar um pouquinho das diretrizes curriculares nacionais. Então, a questão 18 diz o seguinte: as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica tratam, entre outros assuntos, da educação em direitos humanos. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Letra A educação não é reconhecida como um dos direitos humanos. Letra B. Somente os professores devem fazer parte do processo de implementação da educação em direitos humanos. Letra C. A educação em direitos humanos não contribui para a promoção de uma educação voltada para a democracia e a cidadania. Letra D. Todas as pessoas, independentemente de sexo, origem nacional e étnico-racial, condições econômicas, sociais ou culturais, escolhas de credo, orientação sexual, identidade de gênero, faixa etária ou deficiência, têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não discriminatória e democrática. Letra E. Uma educação que se comprometa com a superação do racismo, do sexismo, da homofobia e de outras formas de discriminação não está relacionada à educação em direitos humanos. Então você pode pausar aí um pouquinho esse vídeo para tentar responder e logo em seguida a gente vai dar o gabarito dessa questão. Essa questão é considerada uma questão fácil e a resposta melhor para essa questão será a letra D, que a gente pode ver aqui, coloquei uma justificativa. Por que é a letra D? Porque a educação em direitos humanos ela vai desempenhar um papel muito importante na construção de uma sociedade mais justa, porque ao promover entendimentos básicos de dignidade humana, respeito por todas as pessoas, essa abordagem ela vai formar ali os indivíduos para que eles possam combater a discriminação e a intolerância. Além disso, a educação em direitos humanos nutre a empatia e o diálogo construtivo. Ela vai fornecer ferramentas necessárias para resolver conflitos de maneira pacífica e promover a coexistência harmoniosa, tanto a nível local quanto global. Então, a melhor resposta para essa questão 18 da SEDUC Goiás de 2022 é a letra D, de dado. Todas as pessoas, independentemente do sexo, origem nacional, étnico-racial, condições econômicas, sociais ou culturais, escolhas de credo, orientação sexual, identidade de gênero, faixa etária ou deficiência, têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não discriminatória e democrática. Letra D. Próxima questão, uma questão também para a prova de professor da SEDUC Goiás de 2022, questão 24, e ela diz o seguinte: a carga horária mínima anual de 800 horas prevista na Lei 9.394 de 1996, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver, refere-se, letra A, ao nível superior, letra B, à educação especial, letra C, à educação de jovens e adultos, letra D, ao ensino da língua brasileira de sinais, Libras, letra E, aos níveis fundamental e médio. Então já dá aquela pausada, tenta responder a questão e logo depois a gente te informa o gabarito deste desafio aqui dessa questão. Lembrando que essa questão também é considerada uma questão fácil, de fácil para médio, uma vez que você vai ter que estudar essa legislação, essa lei no caso, e atentar aqui na hora de interpretar esse enunciado na hora que você estiver lá fazendo a sua prova. Então, para essa questão, o gabarito que temos é a letra E, porque o artigo 24 da Lei 9.394, ele vai dizer o seguinte: a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.
3. O tempo de amadurecimento da aplicação da Lei 9.394, de 96, implica em novas posturas. 4. O princípio dos 200 dias de efetivo trabalho escolar diz respeito mais propriamente ao regime seriado anual. Então aqui a gente tem que estudar um pouquinho sobre a organização da educação básica no nosso país e aí a gente vai ter os subsídios para responder corretamente essa questão. Então a resposta é a letra E, aos níveis fundamental e médio. Seguindo para a próxima questão. Aqui a gente já tem uma questão da UNDF, uma questão também bem recente da banca IADES e que foi para a prova de professor da UNDF. A questão diz o seguinte: o termo andragogia, do grego andros igual adulto, mais agogos igual guiar, conduzir, educar, foi cunhado por Alexander Kepp em 1833 e nos anos seguintes circulou pelos países europeus até se incorporar definitivamente à teoria instrucional norte-americana por meio de Michael Knowles, na década de 1970. Acerca das características que diferenciam a andragogia de outras abordagens educacionais, assinale a alternativa correta. Letra A. Adultos inseridos no mercado de trabalho precisam voltar aos bancos escolares para serem treinados em habilidades específicas. Letra B. As transformações digitais levam as pessoas a terem capacidade de decidir e de avaliar o que, como e quando querem aprender. Letra C. O aprendiz adulto é autodirecionado e sua motivação para aprender relaciona-se à aplicabilidade clara e imediata do conhecimento. Letra D. A andragogia destina-se ao adulto que não completou, abandonou ou não pôde acessar a educação regular na idade apropriada. E letra E. Com estudantes adultos, o professor assume maior responsabilidade em orientar a aprendizagem, a fim de que esta se torne significativa para a realidade da vida adulta. Então já dá aquela pausada para tentar resolver esse desafio aqui e logo depois eu vou te dar o gabarito dessa questão. Já essa questão, ela tem um nível de dificuldade médio. O grande problema dela talvez seja esse grande bloco de texto, que talvez você demore um pouco mais de tempo para conseguir responder e ler as alternativas e saber qual delas está correta. Então aqui agora a gente vai dar o gabarito dessa questão 26, que é a letra C, e a gente pode dizer que a andragogia ela é uma abordagem voltada para os adultos, para o ensino de adultos, e ela vai se diferenciar da pedagogia tradicional, porque ela vai reconhecer que o adulto, no caso, ele teve diversas outras experiências antes de voltar para a escola ou de ir para a escola pela primeira vez, e também que o adulto tem mais autonomia na hora de aprender, uma vez que ele possui toda essa vivência. A andragogia vai centrar na relevância prática e na aplicação imediata do conhecimento. Ela vai envolver a participação ativa dos adultos no processo de aprendizado, vai promover a autodireção, autogerenciamento, a colaboração como pilares fundamentais para esse ensino bem sucedido nesse contexto específico, né? E muitas vezes no caso da educação de jovens e adultos ou até mesmo nas universidades. Então a resposta é a letra C. A gente tem aqui o aprendiz adulto é autodirecionado e sua motivação para aprender relaciona-se à aplicabilidade clara e imediata do conhecimento. Letra C. Próxima questão 30, também para a prova de professor da UNDF de 2022, certo? Essa questão de conhecimento pedagógico bem ligada aí a autores, no caso específico dessa questão, o Paulo Freire. Então, a gente vai ler a questão e logo depois a gente vai falar o gabarito dela. A educação emancipatória, uma proposta curricular fundamentada em princípios da educação crítica e democrática, pressupõe: letra A. O desenvolvimento com o ensino meritocrático e competitivo calcado na perspectiva crítica da sociedade. Letra B. O comprometimento com a problematização das desigualdades sociais e com a possibilidade de transformar o contexto no qual está inserido. Letra C. Uma organização de ensino hierárquica que valoriza o ensino bancário e reflexivo. Letra D. Um processo de transferência passiva do conhecimento de um sujeito para o outro, nesse caso do professor para o aluno.
Letra E, uma relação pedagógica em que o professor é detentor do conhecimento e os educandos atuam como ouvintes. Então já dá uma pausa aí, tenta responder e logo depois eu te dou a resposta. Essa questão é uma questão que também é de interpretação para quem estudou o autor, né, que foi cobrado pela banca para que essa questão fosse estruturada. Então é uma questão muito mais de pegadinha, né? Às vezes você passa ali despercebido, mas ela não é uma questão complexa, né? A gente já tem aqui algumas coisas que não, né? A letra C, por exemplo, a gente já eliminaria com uma certa rapidez, porque está falando de ensino que é um ensino hierárquico, que valoriza o ensino bancário e reflexivo, então misturou ali reflexão com bancário, para dar essa confusão aí, colocar palavras que tem, né, muito usadas aí na, na teoria dessa abordagem, dessa proposta na realidade. E o gabarito para essa questão é a letra B. Por quê? Porque a educação emancipatória ela vai ser uma abordagem que vai buscar capacitar os alunos para que eles possam pensar criticamente ali na realidade, né, para que eles possam questionar mais o mundo, questionar as verdades absolutas, enfim, para que possa ser possível, através do estímulo desse questionamento, a reflexão, analisar criticamente, né, todo o seu entorno. Então, essa abordagem ela visa não apenas transmitir os conhecimentos, igual tinha ali numa das alternativas anteriores, mas também promover a conscientização sobre estruturas de poder, de desigualdade, de injustiça. Então, a educação emancipatória não vai apenas ampliar os horizontes intelectuais, mas ela vai contribuir para uma formação de cidadãos mais ativos, comprometidos com a construção de um mundo mais justo, né? É tudo bem, chega a ser até um pouco poético aí. Então aqui a gente tem a letra B, o comprometimento com a problematização das desigualdades sociais e com a possibilidade de transformar o contexto no qual está inserido. Daí toda a questão da reflexão, né, dessa abordagem. Beleza? Letra B. Próxima questão, a gente também tem uma questão do IADES de 2022, da prova para professor da UNDF, questão 40, e vai ser uma questão sobre a LDB. E também da Constituição Federal de 88. Ela diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, as responsabilidades de financiamento da educação no Brasil foram distribuídas entre a União, os estados e os municípios. A primeira das unidades da federação deve ofertar prioritariamente a educação infantil e o ensino fundamental. A segunda tem como prioridade a oferta do ensino fundamental e do médio. A terceira é responsável pela organização do sistema federal de ensino e pela oferta de ensino superior. E ainda cabe a uma delas a redistribuição e a complementação de recursos para o combate às desigualdades de oportunidades. As responsabilidades mencionadas são atribuições respectivamente. Letra A, da União, dos municípios, dos estados e da União. Letra B, dos municípios, da União e dos estados. Letra C, dos municípios, dos estados, da União e da União. Letra D, dos municípios e dos estados, da União e da União. E letra E, dos estados, dos municípios, da União e da União. Então, para responder essa questão, é importante ir enumerando aqui já, na hora que você estiver fazendo a prova, se vier uma questão assim, com essa estrutura, você já vai enumerando aqui do lado. Você já estudou aí como que é o financiamento da educação, obviamente que a gente está levando em conta isso. Então você não vai ter dificuldade para resolver essa questão. Ela é uma questão muito mais para confundir do que uma questão muito complexa. É uma questão para eliminar aquela pessoa que está ali sem tempo de ler muito e que vai acabar, às vezes, até chutando uma questão que poderia ser acertada porque é uma questão também interpretativa. E se você estudou ali a base, ali, o escopo do financiamento da educação no Brasil, você vai conseguir responder essa questão de maneira bem rápida e objetiva. Então, o gabarito para essa questão, se você quiser pausar aí um pouquinho para tentar responder, logo após eu te falo o gabarito dessa questão, que é a letra C. Então, a Constituição ela vai estabelecer
que a União deve investir no mínimo 18% em educação, enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios devem destinar 25%. Nas provas, geralmente, não vem esses percentuais, apesar de que eu já vi alguma questão com percentual. Mas é uma prova muito mais de atribuições, né? Geralmente ela vem cobrando mais qual é a atribuição de cada ente federativo ou dos estados, dos municípios, enfim. E aqui diz também que a maior parcela de recursos para o ensino superior provém do âmbito federal, enquanto estados e municípios direcionam mais recursos para o ensino fundamental. Então, a resposta correta para essa questão é a letra C, é a letra C dos municípios, dos estados, da União e da União. Então, você numerou aqui já, né? Aqui no próprio texto lá, com sua caneta, você vai numerando aqui cada um deles e vai relacionando aqui com todos esses que você vai achar aqui nesse, nesse quebra-cabeça de palavras a sequência, porque é respectivamente a sequência mais adequada para o que está descrito aqui no enunciado da questão. Bom, a gente deseja ótimos estudos para todos vocês. Finalizamos esse vídeo por aqui. Esperamos que você tenha sucesso na sua prova e na sua jornada de preparação. Se inscreve aqui no canal Literatos Capital para você receber as notificações quando novos vídeos como esse forem publicados. E a gente se vê aqui num próximo momento. Até breve.